Olá, bem-vindo ao nosso canal. Hoje é segunda-feira pós-Páscoa e nós, como cristãos, devemos comemorar a Páscoa nos moldes do Antigo Testamento, a Páscoa, ou não devemos comemorar a Páscoa? Como que funciona? A grande questão, né? Tem pastores que aboliram essa questão da Páscoa, né, como no Antigo Testamento. Eu penso que há uma expansão sobre isso, né? É claro que não é nos moldes que a gente tem hoje aqui no Ocidente, de dar ovos de Páscoa, algo doce e agradável, porque a gente sabe que é muito mais forte, né? A mensagem da Páscoa ela é muito mais contundente na sua mensagem, que representa não só o sacrifício de Cristo, mas também a sua ressurreição, né? E aí é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Sim, até porque para a gente ter um entendimento melhor sobre essa questão, porque a gente vê que hoje existem pastores que comemoram a Páscoa, pastores não, vou dizer igrejas que comemoram a Páscoa, denominações que comemoram e denominações que não comemoram. Entendem que a Páscoa não deve mais ser comemorada como se comemorava antigamente, porque o cordeiro já foi sacrificado e por isso nós não devemos comemorar mais como os judeus comemoram a Páscoa. E só para deixar claro que a festa da Páscoa, né, a comemoração da Páscoa, ela não é uma festa exclusiva dos judeus, né? Para dar um contexto, ela foi dada para o povo hebreu, as 12 tribos. É que ficou conhecida para o povo judeu porque o povo judeu foi a única tribo que restou das 12 tribos, né? Mas não foi uma ordenança direta para a tribo de Judá. Então tem que deixar bem claro. E ela é uma sombra do que viria a ser essa festa, que é justamente o sacrifício perpétuo de Cristo. Ele é o cordeiro, ele é o verdadeiro cordeiro. Então, aquilo tudo que passou o povo antigo se concretizou em Cristo, né? Então, ele é o cordeiro. Algo que era comemorado anualmente, agora é comemorado constantemente. Não que essa festa anual, esse momento anual que é comemorado a Páscoa, deve ser esquecido, deve ser deixado de se comemorar. É um lembrete do sacrifício do nosso Senhor, o sacrifício perpétuo. Eu acho que é uma festa assim, imprescindível para a igreja cristã, né? Eu sei que há muitos pastores aí que tentam desassociar sempre algo relacionado aos judeus, né? Mas nós devemos separar os judeus, como as suas práticas judaizantes, e as festas bíblicas, o que elas representam. Acho que isso é imprescindível para quem está lendo a palavra, quer proclamar o evangelho, e justamente também alcançar judeus para que eles se convertam ao cristianismo, né? Creiam em Jesus. Então, acho que existem pontos importantes que eu e minha esposa vamos tentar trazer aqui para tentar trazer um entendimento melhor sobre essa questão, né? Mas antes da gente começar, provavelmente, ou talvez você não saiba como se deu esse início de comemoração da Páscoa. A Páscoa, ali no Antigo Testamento, representava a saída do povo do Egito, onde Deus mandou sacrificar um cordeiro para que a família comesse o cordeiro, passasse o sangue do cordeiro nos umbrais da porta e logo em seguida eles seriam libertos daquele cativeiro. Cristo representa o nosso cordeiro hoje. Então, por isso esse entendimento de que a Páscoa não deve mais ser comemorada como antigamente. Porém, como meu marido disse, a gente deve lembrar e não tem porquê, no meu ver, você não comemorar anualmente também. Você vai lembrar, você sempre tem que estar lembrando de Cristo e lembrando do sacrifício de Cristo. E no feriado da Páscoa, não tem por que a gente implicar com esse feriado e dizer que não se deve mais, não sei. Porque se for assim também, não se deve comemorar o Natal. É isso mesmo. Tem pastores que defendem o Natal, que não é nem uma festa bíblica, né? Sim. E como que a gente não vai defender a questão da Páscoa, que a palavra peça, no hebraico, ela significa passar por cima. Então, como que é isso hoje? Aqueles que creem em Jesus, creem no seu sacrifício, creem que ele é filho de Deus, creem que ele vem em carne. Aqueles que creem no final dos tempos, a morte vai passar por cima também daqueles que creem. É isso que nós cremos, porque nós acreditamos que nós não enfrentaremos a segunda morte. Então, o Antigo Testamento ele se liga com o Novo, né? Jesus expande isso. Jesus expande o entendimento sobre o Antigo Testamento, né? A questão do assassinato, Jesus expande para aquele que está indiferente com o irmão, ele nem deve apresentar a sua oferta ali durante o altar, diante do altar. Então olha como o Senhor ele expande. É uma coisa das festas. São 7 festas no Antigo Testamento. 7 festas bíblicas que apontam para Cristo. E uma delas é a Páscoa. E uma delas é justamente a Páscoa.
Páscoa. Então, como que a gente não vai comemorar? Ah, porque os judeus comemoram normalmente, tudo bem, mas nós comemoramos de outra forma, porque nós sabemos que agora que essa ceia, esse cordeiro, esse pão, ele é repartido para todos. O evangelho deve ser repartido para todos, os pecadores, os coxos, como diz ali em Lucas. Então vai chamando todo mundo, porque a gente quer que todo mundo seja participante da ceia do Senhor. Então Jesus expande isso. Antigamente era só o povo judeu, o povo hebreu. Agora não. O pão do Senhor ele deve ser espalhado para todos. Então é uma ceia que deve alcançar a todos, gente. Então por isso que nós devemos lembrar sim da Páscoa do Senhor, do sacrifício do nosso Senhor Jesus. E não só uma vez ao ano, obviamente. A gente lembra porque ele é o nosso cordeiro, então ele é o cordeiro do sacrifício. Mas uma vez ao ano não tem problema nenhum Isso também. mesmo. Você juntar a família, eu acho que nós, como cristãos, devemos aproveitar as oportunidades. Se você tem uma oportunidade de juntar a sua família e lembrar do sacrifício de Cristo e de alguma forma trazer a memória de Cristo naquela reunião, que muitas das vezes as reuniões de família, nem todos são cristãos que estão reunidos. Nem todos seguem o Evangelho. Então é uma oportunidade, assim como no Natal. Então a gente vai tirar essa oportunidade que o povo tem de falar do Evangelho. Que oportunidade, né, meu amor? Que oportunidade Exatamente. de falar sobre o que é o... Porque hoje a gente está vendo, é um ponto interessante que você tocou, é que muitas pessoas falam de Páscoa, né? O próprio presidente atual, as próprias empresas, falam que você tem uma Páscoa próspera, que sua família é isso e aquilo, mas é sempre de ponto neutro. É um ponto neutro a comemoração. Nossa, bem lembrado. Não toca no nome do Senhor. Páscoa, que você tenha uma Páscoa feliz, sua família seja feliz. Tá, mas feliz como? Como você vai ser feliz no mundo caído? Como você vai ser feliz nesse mundo corrompido? Não, a Páscoa é para lembrar do sacrifício do nosso Senhor. E por que isso? Porque nós estávamos mortos. Nós somos pecadores. E o sacrifício do Senhor nos dá o quê? Nos dá uma esperança de nos arrependermos e de nos debruçarmos aos seus pés para realmente alcançarmos a vida eterna. Então, exatamente. É isso que o sacrifício do Senhor, ele nos mostra. Não só a questão do ovo de Páscoa, né? Exatamente. E culturalmente, a Páscoa ela já está sendo desassociada de Cristo. Assim como o Natal, né? É o coelho, é o ovo. Então, assim, já está sendo uma festa cultural, deixando de ser uma festa religiosa. Né? Isso mesmo. As empresas, às vezes, dão ali uma caixa de bombom, dão um ovo de Páscoa, e com uma mensagem de Páscoa, mas sempre tirando Cristo da mensagem, que foi o que você acabou de falar. Existe muito. O ponto central de toda essa equação é o Senhor Jesus. Exatamente. Não é o ovo, não é a data em si, mas o Senhor Jesus. Né? Essa data ela veio de um ponto específico, da Bíblia Sagrada. Exatamente. Ela não veio de outro lugar. Aí agora a gente vê que, como eu disse, repetindo, as empresas, as pessoas que não creem, elas tentam fazer isso só como uma data comemorativa, cultural. E a gente sabe que é muito mais que isso. Nós, como cristãos, devemos levar o verdadeiro significado disso. Tá? Exatamente. E eu queria trazer alguns pontos referente a isso, né? Por que o Paulo ele se encontrava com os irmãos, né? A gente vai ver isso em Atos 27, capítulo 20, versículo 7, que ele se reunia no primeiro sábado. Aí é uma grande questão, né? Não, era no primeiro dia da semana. Se você que está assistindo pegar o texto original, você vai ver que está lá a palavra sabaton. Era o primeiro sábado, tá? Da semana. Não sou eu que estou dizendo, é a própria palavra. A gente tem que ser coerente com a palavra do Senhor. Se a palavra está escrito sábado, não está escrito primeiro dia da semana, então é sábado, tá? Isso tem um significado. Eu até não vou aqui me estender nessa questão do número 7, a gente já falou isso. A gente tem um vídeo, né? Sobre a questão de números. Eu posso até fazer isso numa outra playlist que se chama Tesouros Ocultos, que eu posso me aprofundar um pouco mais. Mas seguindo, a gente tem 7 festas, né? Na Bíblia, como a gente já citou. A gente tem a questão que o Senhor descansou justamente no sétimo dia. Tá? Que a palavra Shabat, gente, ela não é só descanso, ela é encerramento. Ela é o encerramento de todas as coisas. Na Bíblia, como eu costumo dizer, existe uma sincronia, uma sincronicidade. O Senhor não faz nada aleatório. Tudo tem um padrão que o Senhor segue. Que Ele fez, Ele determinou e Ele vai seguir isso, tá? Então a gente tem a Menorá, que é o candelabro ali do Antigo Testamento, que faz referência às 7 eras.
Então a gente tem a importância do número 7. Não é só uma questão numérica, mas é uma questão profética. Então, quando Paulo se encontra com os discípulos no sábado, o que acontece? Isso representa o grande banquete, a grande ceia do final dos tempos. Tá? Como está em Apocalipse 19:9, que a gente pode ler. Vocês podem ler lá. Apocalipse 19:9. Então, já representa essa reunião dos irmãos, desculpa, que representa essa reunião, esse grande banquete. Tá? Esse primeiro ponto. O segundo ponto, que a Páscoa agora, ela representa o corpo de Cristo, o pão do Senhor, sim, a nova aliança. O que é isso? O compartilhar do Evangelho para todas as pessoas. Então, representa essas duas questões, tá? Representa a reunião nossa, como igreja, de falar da palavra, mas não só aos que creem, mas também aos que não creem. Então, por isso, a importância de falar sobre a Páscoa, de falar sobre o sacrifício do Senhor, tá? Mas não anualmente, agora é constantemente, diariamente, tá? O Senhor, ele expandiu agora, o Cordeiro, ele foi sacrificado para ele ser dividido, multiplicado, para que mais pessoas possam crer, se arrepender e ter a vida eterna, como nós cremos, né? Serem salvos, né? Em Cristo. Isso mesmo. A Bíblia tem essas referências, tem o porquê dessas reuniões, né? Paulo se encontrando com os irmãos. Sim, então, a comunhão, né? A ceia é a comunhão. A comunhão. A ceia, na verdade, é a comunhão. Isso mesmo. Como Paulo fala ali, e Paulo fala em 1 Coríntios, que a festa deve ser comemorada, mas não com, lembrando, né? Eu lembrei agora, mas não com o fermento dos fariseus e nem de Herodes. Sim. Por que não com o fermento dos fariseus? Porque os fariseus, eles até comemoravam algumas coisas, mas eles não exerciam, né? Eles entravam em contenda. Herodes, porque até temia, Herodes, ele via também o João Batista, ele acreditava no João Batista, mas por medo, e até a Herodias ali influenciava ele manipulava ele e ele deixava de crer. Então que a nossa comemoração não seja com esses fermentos, agora seja com realmente plenamente no Evangelho, nessa expansão, nessa multiplicação. O Senhor, quando ele quebra o pão, ele parte o pão, ele está falando o que para nós? Agora para a gente compartilhar, multiplicar. Sim, né? sim. Que é o Evangelho, para que uma pessoa creia, ela também quebre o pão e se multiplique aos nossos familiares, aos nossos amigos e assim por diante. Exatamente. Né? Para que o Senhor possa recolher no final dos tempos aí os cestos, né? Cheio daqueles que creem. E para finalizar, a gente quer deixar claro o seguinte: a gente tem que entender esse significado da Páscoa e entender que não há mais a necessidade de se comemorar somente anualmente, né? Que a gente tem que lembrar da Páscoa e do sacrifício de Cristo sempre, sempre. Isso não precisa ter uma data específica para isso. Porém, não tem porquê não deixar também de comemorar anualmente a Páscoa. Só um detalhe, e os judeus eles criar caso com isso. Os judeus comemoram a Páscoa anualmente porque eles lembram de um fato específico, né? Histórico deles, né? Que é a libertação, né, da escravidão do Egito. Nós devemos lembrar constantemente porque o sacrifício de Cristo ele nos liberta do pecado diariamente. Exatamente. Então, o nosso entendimento é outro, né? Não é mais com esse entendimento anual. Espero que você tenha ficado até aqui com a gente. Se você gostou do vídeo, já deixa o seu like, já se inscreve no nosso canal para você não perder mais nenhum conteúdo. A gente pede desculpa pelo áudio, a gente tá sem o fone, né? Sem o fone. Mas a gente espera que no próximo vídeo, se assim o Senhor permitir, que a gente volte a criar com fone, porque o fone estava descarregado, a gente quis fazer, sem deixar esse vídeo passar, essa oportunidade, né? Essa comemoração. Então a gente pede desculpa. Se o áudio não ficou bom, a gente pede desculpa. Se a imagem não ficou boa, também você pode deixar no comentário. A gente pede encarecidamente para que você compartilhe, comente, deixe qualquer comentário, gente. A gente está voltando agora com os vídeos. Isso ajuda muito o canal, e sabe? o canal perdeu muito engajamento na questão de algoritmo, né? Eu até postei alguns vídeos sobre, como eu disse, sobre alguns estudos um pouco mais profundos e não teve tanto engajamento. Então a gente está retornando e espera aí voltar com a frequência dos vídeos. Com a frequência dos vídeos. Eu procuro uma palavra mais difícil, mas você me ajuda. Até mais. Até. Com Deus. Fica com Deus.